Pessoal, esse é um outro exemplo, aplicando ainda, né, a lei de Faraday-Lenz, seu vídeo 60. Então vamos discutir ele aqui com detalhe, né? E vamos responder o máximo possível de perguntas, né, que a gente puder nessa situação. Então aqui é o seguinte, você tem inicialmente um fio bem comprido, tá? Um fio compridão, um fio cujo comprimento é muito maior do que as outras dimensões relevantes ali naquele exercício. Tá? Então, um fio bem compridão e que está sendo percorrido por uma corrente elétrica constante e zero. Tá? E aí, nas proximidades desse fio bem compridão, você colocou um trilho condutor, tá? Um condutor elétrico, formando esse U aqui, né? E aí, na extremidade desse trilho, você colocou uma fiação, né? Um outro trilho aqui na vertical e de forma, também condutor, fechando o contato, né, do circuito e de forma que essa haste, né, condutora, ela consegue caminhar para a direita ao longo desse trilho. Né? Então você tem um trilho fixo em forma de U, né, condutor, e fechando o contato aqui você tem uma haste também condutora e que tem liberdade para passear em cima desse trilho. Tá? À medida que essa haste está sendo puxada aqui para o lado direito, ela é puxada para a direita com velocidade v, tá? E aí a gente percebe que à medida que ela está sendo movimentada, aparece uma corrente elétrica induzida naquele circuito. Então eu quero saber quanto que vale a corrente induzida, o sentido e a intensidade dela, e a mesma coisa para a força eletromotriz induzida, qual que é a polaridade dela e qual que é a sua intensidade. Tá? E todo esse conjunto tem uma resistência elétrica R, tá? Que está representada aqui, beleza? Bom, então primeiro é o seguinte, vamos determinar o sentido, né, da força eletromotriz induzida e da corrente induzida. Então, a gente sabe da lei de Faraday-Lenz, a gente sabe que a tensão eletromotriz ou a força eletromotriz induzida, ela é menos defluxo ou taxa de variação temporal do fluxo magnético, ou a derivada do fluxo, né? É menos dφ dt. Tá? Então a gente vai usar a regrinha da mão direita número 3, né? Aquela regrinha para determinar o sentido da corrente e a polaridade da tensão induzida. Então a primeira coisa, primeiro assim, né? Vamos ver, à medida que essa haste está se movimentando, bom, eu tenho linhas de campo magnético nessa região, concorda comigo? Porque olha só, você tem essa corrente elétrica aqui que está percorrendo esse fio compridão, certo? Se eu tenho uma corrente elétrica, essa corrente elétrica, esse fio aqui de cima, vai produzir linhas de campo magnético atravessando essa espira aqui de baixo. Tá? Qual que vai ser a orientação do campo magnético produzido por essa corrente? A gente usa a regra número 2, aquela regra da mão direita, lá para as correntes, né, que a gente viu no capítulo de lei de Ampère. Então, olha só, você tem essa corrente aqui de cima, fluindo para a direita, é um fio bem comprido, né? Então você tem o dedão direito no sentido da corrente convencional e os dedos curvados no sentido, os dedos curvados da mão direita, circulando no sentido das linhas de indução do campo magnético produzido por essa corrente. Então aqui, ó, você tem esse fio para lá, então o dedão no sentido da corrente, as linhas de campo magnético na região da espira aqui embaixo, as linhas de campo estão entrando no quadro, né? Dedão aqui, as linhas de campo circulam dessa forma, então na parte de baixo aqui do quadro, as linhas de campo estão entrando na espira, né? Então eu desenhei os vetores entrando, né? E também, usando a lei de Ampère, a gente sabe a intensidade do campo magnético produzido por um fio muito longo, né? A gente sabe lá das sessões anteriores que o B é uma função de R que é igual a μ0i sobre 2πr. É o primeiro resultado que a gente obteve usando a lei de Ampère para o cálculo do campo magnético produzido por uma corrente I num fio muito longo. Né? Aqui eu chamei essa corrente de I0, só para não confundir a corrente que está no fio lá em cima, que está produzindo o campo magnético, né? E a corrente induzida que vai aparecer aqui na espira. Então eu chamei esse cara aqui de I0. Tá? Aí, beleza, gente. Então, sabendo disso, vamos pensar o seguinte, antes de fazer os cálculos, né? Essa haste, ela está se movimentando para a direita, ao longo daquele trilho. Então, vocês acham que o fluxo magnético aqui, ele está aumentando ou diminuindo? Ué, se você tem linhas de campo entrando aqui e a haste está se movimentando para a direita, se o meu X aqui, né,
está crescendo, então eu tenho cada vez mais linhas de indução de campo magnético atravessando essa espira, né? Então o fluxo está aumentando. Beleza, vamos ver qual que é o sentido da corrente induzida usando a lei de Faraday-Lenz. Então, ó, dedão direito no sentido do fluxo magnético, então a corrente induzida ou vai estar nesse sentido, sentido horário, ou no sentido inverso. Vamos ver. Se o fluxo está crescendo, essa derivada aqui, ó, essa derivada, ela é positiva ou negativa? Se o fluxo está crescendo, essa derivada aqui, ela é positiva, né? Necessariamente tem que ser positiva. O positivo daqui com o negativo vai dar, no fim das contas, um número negativo. Então significa o quê? Que esse sentido aqui, a sua referência é sempre os dedos curvados, né? Então esse sentido é o sentido negativo da corrente, ou seja, é o sentido errado, vamos dizer assim, é o sentido incorreto da corrente induzida. Se esse aqui é o sentido errado, qual que é o sentido correto? O contrário. Então a corrente induzida, nesse caso aqui, ó, ela vai fluir no sentido anti-horário, né? Então a corrente induzida, ela vem para cá, né? Dessa forma aqui, ó. Esse é o sentido da corrente I induzida, né? E a mesma coisa aqui embaixo. Esse é o meu I induzido. Então é como se eu tivesse uma bateria, né? Deixa eu colocar aqui de outra cor. É como se eu tivesse uma bateria, por exemplo, ligada aqui assim, ó, com o polo negativo aqui, o polo positivo aqui, né? Essa seria a minha força eletromotriz induzida, a orientação da polaridade dela, né? A corrente circula dessa forma aqui, né? No sentido anti-horário. Então é como se eu tivesse uma bateria conectada no circuito orientada dessa forma, tá? E a corrente circulando assim, tá? Mas não é uma bateria, é uma força eletromotriz induzida, tá? Tem uma outra maneira também, que eu já comentei com vocês, de chegar na mesma resposta, que é usando o enunciado qualitativo da lei de Lenz, né? A lei de Lenz fala pra gente assim, que a corrente induzida no circuito, ela é tal que se opõe à sua causa. O que causa corrente induzida? Fluxo magnético variável. Então essa corrente induzida, ela própria vai produzir o seu campo magnético, né? E esse campo magnético que ela produz vai se opor à variação do fluxo externo. Então essa é uma outra maneira de enxergar. Olha só. Né? Então assim, usando a regrinha número 3, é uma maneira de fazer. Vamos fazer de outra forma e chegar na mesma conclusão. Olha só. Aqui, à medida que essa haste está caminhando para a direita, o fluxo está aumentando. O fluxo está aumentando. A espira não quer que aumente. A espira, ela é contrária, ela é sempre do contra, né? A espira, ela quer que tudo continue como estava antes. Então, se o fluxo está aumentando, ela vai querer diminuir. Então, ela vai querer criar linhas de campo magnético para fora, se opondo ao aumento do fluxo externo. O fluxo externo para dentro do quadro não está crescendo? A espira não quer que cresça, ela quer diminuir. Então, ela vai criar linhas para fora, se opondo a esse aumento de fluxo externo, tá? Então ela vai criar linhas de campo magnético para fora do quadro. Para isso, ela precisa estabelecer uma corrente nesse sentido aqui, ó. Se ela estabelece corrente nesse sentido, o campo magnético produzido por ela vai se opor ao fluxo externo. Vamos ver se isso é verdade. Olha só. Nessa parte aqui de cima, a corrente está para lá, né? A corrente está apontando para o lado esquerdo. Então vamos obter, usando a regrinha número 2, da mão direita, qual que é a direção do campo magnético produzido por essa corrente nesse pedaço aqui, ó. O fio está aqui, a corrente está para a esquerda de vocês. Então, o campo magnético produzido por ela, ele entra no quadro na parte de cima e dentro da espira ele sai do quadro. Então, aqui dentro da espira, essa corrente vai criar linhas de campo para fora, como tem que ser, né? Então, vamos pegar aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo do fio. A corrente está para a direita. Então, as linhas de campo produzidas pela corrente induzida, elas entram no quadro na parte de baixo e saem do quadro dentro da espira. Então, de novo, essa parte de baixo aqui da corrente induzida vai produzir linhas de campo magnético para fora do quadro, se opondo ao aumento do fluxo externo. Tá? Então, essa é uma outra maneira de pensar. Vocês podem usar essa regrinha aqui, usando essa jogada aí da mão direita, combinado
com o sinal da força eletromotriz induzida, ou usando essa ideia de que a corrente induzida se opõe à sua causa. Qual que é a causa? O aumento do fluxo externo. Ok? Particularmente, eu gosto mais dessa aqui. Dessa expressão, eu recomendo que vocês usem essa, mas tanto faz. Tá legal? Então, tá, a gente já sabe a polaridade da tensão induzida e o sentido da corrente induzida. Vamos achar os módulos, tá, de cada uma delas. Então, a gente começa com o módulo da tensão induzida. Então, o módulo da força eletromotriz induzida vai ser simplesmente o módulo de dφ magnético dt. Então, isso aqui vai ser o módulo de ddt de fluxo. ddt do fluxo magnético. ddt do fluxo. Eu vou deixar a expressão aqui do fluxo para a gente calcular separado. Vou deixar indicado aqui que esse cálculo do fluxo, a gente até já fez um exercício parecido com esse, uns vídeos para trás, mas aqui o cálculo do fluxo, ele tem um detalhe que é o seguinte: eu não posso usar simplesmente que o fluxo é campo vezes a área da espira. Porque isso só vale quando o campo magnético é uniforme em toda a espira. Aqui não, ó. Aqui o campo magnético ele varia com a distância. Então, por exemplo, qual distância? Distância da região onde eu estou até o fio. Essa distância R aqui, ó. Então, por exemplo, o campo magnético próximo desse fio de cima aqui, ó, é um campo intenso, né? Quando esse R aqui é pequeno, o campo é grande. À medida que eu vou descendo aqui, ó, eu vou ficando cada vez mais distante dessa corrente aqui de cima, então o campo está ficando mais fraco. Então eu preciso achar uma estratégia para calcular o fluxo magnético, né? Então a gente sabe o seguinte, que o defluxo, o defluxo magnético é igual. Vamos dividir essa espira em elementos, em tiras, né? Em fitas bidimensionais de comprimento x e de espessura dr, né? Porque nessa região aqui, ó, como ela é muito fininha, é uma região infinitesimal, naquela região o campo magnético é uniforme. Então eu vou achar o fluxo apenas naquele pedacinho, naquela fita, né? E aí depois fazer uma integral em toda a espira para achar o fluxo total, tá? Então o que é o defluxo? O defluxo vai ser o campo magnético, o fluxo vai ser B escalar de área, né? B escalar de área. Eu estou orientando os meus vetores de área, por convenção, né? Eu estou usando os meus de área apontando no sentido do fluxo, né? Então, se os meus de área apontam para lá, eu vou ter que B escalar de área é simplesmente módulo de B naquela região vezes o de área, né? Isso aqui é igual. O campo é uma função da distância R, né? Então vai ser μ0i sobre 2πr e qual corrente que aparece aqui na expressão do campo magnético? É a corrente do fio lá de cima, é a corrente I0. Chamei de I0, né? Essa corrente ela é fixa, tá? Então, μ0i lá do fio, né? Sobre 2πr, vezes o de área. Qual que é a área desse elemento infinitesimal aqui? Vai ser dr, que é a espessurinha dele, vezes x, né? Então, vai ser x vezes dr. X vezes dr, né? Então, para achar o fluxo, eu vou integrar essa expressão, né? Eu vou ter uma integral de dr sobre r. Então, o fluxo total, fluxo φ magnético, vai ser μ0, corrente I0, que está passando no fio lá de cima, vezes x sobre 2π, vezes a integral de dr sobre r. Vai dar um ln, né? E essa integral, na coordenada r, eu vou integrar em toda a superfície da espira. Então, desde r igual a A até r igual a B, né? Então, de A até B.
beleza? Aí vocês podem, uma dúvida comum que os alunos têm nesse caso aqui é o seguinte, você veja que o x, a coordenada x, o que é o x? É a distância dessa haste móvel até essa extremidade esquerda aqui da espira, né, desse trilho condutor. Então o x ele não é constante, o x ele é uma função do tempo. Então se ele não é constante, por que eu tirei ele da integral? Por que eu posso tirar ele da integral? Porque justamente por isso, ó, o x é uma função do tempo, não é uma função da coordenada r. Essa coordenada x e a coordenada radial, elas são independentes entre si. É como se eu tivesse, ó, eu vou bater uma foto desse sistema num certo instante de tempo. Então, naquele instante de tempo, o meu x é uma constante. Então, eu vou tirar ele da integral, porque eu estou integrando não no tempo, eu estou integrando na coordenada radial, nessa coordenada r aqui, ó, que é a distância até o fio condutor lá de cima. Né? Então, em relação a r, o x é constante, é uma integral espacial, não é uma integral no tempo. Tá? Se aqui fosse um dt, ao invés de dr, aí o x teria que ficar lá dentro da integral. Tá? Mas naquele caso eu posso, em relação a r, o x é uma constante, tá? Nesse caso. Então, aí beleza, aí sim, né? Como é que fica o meu fluxo? Então, o fluxo magnético, ele vai ser, então, o meu φ magnético, φb, é μ0 vezes I0 vezes x sobre 2π vezes o ln de B sobre A. Então, deixa essa expressão aqui. Então, você vê que o fluxo magnético, de fato, ele é uma função do tempo. Porque aqui é tudo constante, exceto o x. Né? O x é uma função do tempo, porque essa haste aqui ela se movimenta para a direita. Né? Então, aquela distância x ali, ó, ela é uma função do tempo. O x de t. Né? Então, aí beleza. Se isso aqui é o fluxo, o que é a derivada do fluxo? Vai ser d dt daquele troço ali. Ó. Então, vamos escrever aquela expressão aqui. Ó. Vai ser, então, d dt daquela expressão toda ali. Ó. d dt de μ0 I0x sobre 2π ln de B sobre A. Então, eu tenho que fazer a derivada disso tudo aqui em relação ao tempo e tomar o módulo. O resultado disso é a minha tensão induzida, é o valor numérico dela. Né? Então, isso aqui vai me dizer o seguinte, isso implica que a tensão induzida ela vai ser, aqui é praticamente tudo constante, né? Vai ser μ0 I0 sobre 2π vezes o ln. Então, μ0 I0 sobre 2π vezes o ln de B sobre A vezes dx dt. dx dt é a velocidade v, que é um dado do problema, né? A velocidade v constante. Então, naquele caso ali, vezes a derivada dx dt, que vai dar justamente a velocidade v. Então, essa aqui é a minha tensão induzida. Né? Depende da geometria da espira, né? Depende da intensidade da corrente que está passando lá em cima. Quanto maior a intensidade dessa corrente, maior vai ser a tensão induzida nessa região, e faz sentido, né? Quanto maior a corrente, maior o fluxo magnético. Então, maior vai ser a taxa de variação desse fluxo magnético. Tá? E quanto mais rápido eu estou puxando essa haste aqui para o lado direito, quanto maior essa velocidade, maior a taxa de variação do fluxo, maior a tensão induzida. Né? Qual que é a corrente induzida? A corrente induzida é muito simples. Né? O I induzido é força eletromotriz, Epsilon induzido, sobre R. Né? R é a resistência do fio. Então vai ser aquilo ali dividido por 2π. Então, μ0 I0 sobre 2π vezes a resistência do fio, vezes a velocidade da haste para a direita, ln de B sobre A.
E o sentido é o sentido anti-horário, né, de circulação dessa corrente. Beleza? Então tá, gente, aí eu vou encerrar o vídeo 60 aqui, no próximo a gente faz mais um exemplo de lei de Faraday Lenz, e aí depois na sequência a gente já dá início ao estudo das equações de Maxwell, ok? Então a gente continua no vídeo 61.